E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de contabilidade, hoje vamos falar sobre o que? CPC 25, que diz sobre provisões, ativos e passivos contingentes, tá? A norma contábil aí do CPC 25, provisões, ativos e passivos contingentes. Então vamos lá para algumas definições antes, tá pessoal? Vamos lá. Primeiramente, o que é provisão, pessoal? Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Isso é provisão. Mas professor, qual que é a diferença de provisão com um contas a pagar? Primeiramente, aí que está a diferença. Primeiro que provisão, ele tem que ser algo confiável, por mais que ele seja uma estimativa, tá? Pode ser uma estimativa, mas ele tem que ser mensurado, tem que ter confiabilidade na hora de você estimar, tá certo? O primeiro passo é ter confiabilidade e que seja provável que você vai ter que pagar isso, tá? Um exemplo, uma provisão com conta de energia, tá? Você sabe que você tem que pagar energia, né? Mas ainda não chegou a minha conta, ainda não chegou a minha conta para reconhecer dentro daquela competência, dentro do mês, tá? Você vai pagar no outro mês, mas você tem que reconhecer no mês que você usou, tá? Então você faz uma estimativa confiável, certo? De quanto você vai pagar, tá? E você vai ter que pagar. Então, o que é provisão? Algo que seja provável e confiável de se mensurar, tá? Porém, a gente não tem uma data certa ou um valor certo, tá bom? Mas tem que ser confiável, tem que ser o mais próximo possível da realidade. Isso é uma provisão e isso que difere do contas a pagar. O contas a pagar, você já tem um período, uma data certa que você vai pagar, tá? E isso, o valor certo também, porque você já acordou com alguém quando você contraiu a obrigação, certo? Você já sabe quando você vai pagar, você já chegou num acordo em quanto você vai pagar, tá bom? Então essa é a diferença, tá bom? Passivo, então, o passivo é uma obrigação presente da entidade, derivadas de eventos já ocorridos, eventos passados, né? Cuja liquidação, tá? Cujo pagamento resulte aí em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Mas peraí, eu estou pagando uma obrigação e vai me gerar benefício econômico futuro? Como assim? Primeiro fez você comprou algo, né? Comprou o passado, que vai gerar uma dívida, uma obrigação presente, tá? Uma obrigação presente, que é o que você registra ali no balanço, tá? No seu lançamento contábil, e que a saída de recursos, tá? Que você vai pagar, vai gerar um benefício econômico futuro. Por que isso? Porque quando eu faço uma obrigação, mediante comprando algo, né? Eu estou comprando algo. Eu estou adquirindo algo, seja ele um estoque, um imobilizado, eu estou tentando gerar um benefício econômico para minha companhia, né? Esse é o objetivo, né? Então é isso, pessoal. E a gente tem um novo termo, passivo contingente. Então vamos lá. Passivo contingente, ó, é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Ou é uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida por quê? Passivo contingente ela não é reconhecido no balanço, tá? Por que ela não é reconhecida? Porque não é provável que você vai ter uma saída de recursos, tá? Que vai incorporar um benefício econômico futuro, tá? E o valor ali da obrigação não é confiável. Você não consegue mensurar com confiabilidade. Então, passivo contingente é algo que não está sob controle da entidade, certo? Um exemplo, um processo judicial. Nós temos situações.
existe um processo judicial, vamos supor, que eu tenho uma possibilidade de perda, certo? Mas eu tenho, então, se eu tenho uma possibilidade de perda, então eu não tenho garantias que eu vou perder ou se eu vou ganhar. É 50-50, né? Porque é possibilidade, certo? E eu não consigo mensurar com uma certa confiabilidade o meu valor, certo? Então, isso é um passivo contingente, tá? Mas processo judicial tem classificações, tá bom? Não é só o possível, tá? E a gente tem aí o ativo contingente. É um ativo possível que resulta de eventos passados, tá? E cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Então vamos supor que eu movi um processo contra a Receita, certo? Isso eu não tenho garantia de que eu vou ganhar esse processo. Tá? Não tenho garantia nenhuma que eu vou ganhar. Então por isso que não está sob o meu controle. Tá? Então isso é um ativo contingente. Mas e se vir a ganhar? E se eu tiver uma probabilidade de ganho? Se eu tiver uma probabilidade de ganho, eu reconheço ali na minha... Eu reconheço não, eu divulgo na minha nota explicativa, certo? E eu só reconheço quando efetivamente eu ganhar. Eu reconheço como ativo, a minha entrada de recursos, tá bom? Mas lembrando, ativo contingente eu não reconheço no balanço, tá bom? Então vamos lá, pessoal, mas o que é o termo contingente? Algo que não está sob o controle da entidade, tá bom? Então por isso que passivo e ativo contingente, eles não devem ser reconhecidos, tá? Porque sua existência só vai ser confirmada, tá? Pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, tá bom? E só vai ser confirmado quando for provável que vai ter uma entrada ou saída de recursos, tá bom? Então, se tiver uma entrada e saída de recursos provável, aí eles deixam de ser ativos e passivos contingentes, tá bom? O passivo vira uma provisão e o ativo vira uma entrada no ativo, tá bom? Então vamos lá, reconhecimento, pessoal. Então, vamos falar agora de provisões, tá? Reconhecimento. Como que eu reconheço uma provisão, pessoal? Uma provisão. Uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, tá? Às vezes eu não preciso formalizar isso, tá? Como resultado de um evento passado, de uma situação que já ocorreu, tá bom? Possa ser feita uma estimativa confiável, tá? Do valor da obrigação. Seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação, tá? Se essas três condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida, tá bom? Tá bom? Então, a gente tem aqui uma situação. Uma entidade que tem uma obrigação presente, tá? Decorrente de um evento passado, tá? Possa ser feita uma estimativa confiável do valor, tá? E que seja provável que eu vou ter uma saída de recursos, beleza? Isso é provisão, tá? E reconhecimento do passivo contingente. Como que eu reconheço? Tá? Já falei, não deve ser reconhecido nas demonstrações. Porém, ele deve ser divulgado em notas explicativas, tá? A menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos. Se for remoto que eu vou ter que pagar a provisão, tá? Então não vou divulgar nem reconhecer, tá bom? E deve ser periodicamente avaliado para determinar se a saída de recursos, se essa saída de recursos vai se tornar provável, tá bom?
Se o passivo contingente, a saída de recurso se tornar provável, um exemplo, o processo judicial, o advogado falou para mim que era possível que eu ia perder, tá? O processo que estão movendo contra eu. Tá? É possível que eu ia perder, 50-50. Divulgue nota explicativa, beleza? Só que passou por uma nova avaliação. O advogado me avaliou, meu jurídico avaliou. Falou, putz, a chance da gente perder é mais de 50%. Se tornou provável. Então, esse provável eu tenho que reconhecer como uma provisão, tá bom? Então, e quando que eu reconheço? No momento que mudou essa estimativa, tá certo? Aí eu tenho ali uma estimativa confiável de quanto que eu vou perder, tá? Desse processo, tá bom? O reconhecimento do ativo contingente, tá? Ele não deve ser reconhecido nas demonstrações, tá? Quando ocorre a realização do ganho, vamos supor que eu esteja movendo um processo judicial contra alguém, tá? Então, e quando eu for realizar, eu ganhei o processo, tá? E eu vou receber dinheiro, tá? Esse ativo relacionado, ele não é ativo contingente. Eu não vou reconhecer um ativo a receber, ativo contingente a receber. Eu só vou reconhecer quando de fato eu ganhar, esse dinheiro estiver na minha conta. Ou saía, não só quando o dinheiro estiver na minha conta, perdão. Não é só quando o dinheiro estiver na minha conta. Quando de fato emitir ali que eu vou ter que receber um dinheiro, tá bom? Aí eu vou reconhecer como um valor a receber ou dinheiro a entrada realmente, tá bom? Quando sair ali a notificação correta, tá bom? Ele deve ser divulgado, tá bom? Ativo contingente, ele tem que ser divulgado, ele é divulgado, tá? Quando eu tenho aí uma possibilidade ou uma probabilidade de ganho, tá bom? E deve ser periodicamente avaliado, tá bom? Como que eu mensuro? A gente falou do reconhecimento da provisão, reconhecimento do passivo contingente e o reconhecimento do ativo contingente. E aqui a gente tem uma mensuração da provisão, tá bom? As provisões como um todo, a gente já teve exercício com provisões, provisão de energia, provisão de IPTU, tá? Isso vale para qualquer provisão, não é só para processo judicial. A norma, quando fala de provisões, ela fala como um todo, tá bom? A definição de provisão é igual, independente. É um valor incerto ou de data incerta, tá? Porém, ela deve ser reconhecida quando a probabilidade seja provável uma saída de recursos e que eu tenha uma estimativa de valor confiável, tá bom? Essa é a definição de provisão. E como que eu mensuro, né? As provisões devem ser realizadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente, tá? Se já não for mais provável que seja necessário uma saída de recursos, tá? Para liquidar essa obrigação, a provisão eu não vou ter mais, não é mais provável que eu pague ela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reverter essa provisão, tá bom? E a gente tem assim as questões práticas, as questões clássicas para vocês fixarem bem. Escrevam com sangue, tá? Uma saída de recursos. Saída futura de recursos. Saída futura de recursos, tá? São as minhas obrigações, né? É uma provisão. Lembre-se, uma obrigação passada é uma obrigação presente, né? Proveniente de uma uma obrigação presente, resultante de um evento passado que resulta numa saída futura de recursos, tá bom? De saída de dinheiro futuro, que eu vou ter que pagar, tá? Então vamos lá. Então quando que eu reconheço aqui? Provável. Quando é provável essa saída futura de recursos, tá? Da minha provisão, eu contabilizo a provisão, eu contabilizo isso no balanço patrimonial, reconheço, tá bom? Contabilizo isso, tá? E divulgo em notas explicativas, tá bom? E como que eu reconheço isso? Reconheço no meu passivo e reconheço no meu
na minha despesa, certo? E divulgo ela em nota. Quando ela é possível, apenas divulgo em nota explicativa, certo? E remoto, eu nem contabilizo. E quando a minha provisão ela for remota, quando a minha saída de recursos for remoto, não contabiliza e nem divulga, tá bom? Então, quando eu tenho uma saída futura de recursos, se ela for provável, eu contabilizo e divulgo em nota explicativa, certo? Se ela for provável, se ela for possível, eu apenas divulgo, mas não contabilizo. E se ela for remoto, tá? Eu nem divulgo e nem contabilizo, tá certo? Pessoal, tem algumas questões aqui, tá? No exercício de vocês vai ter algumas questões importantes. Caiu no CRC, em 2 CRCs de anos distintos. Vamos lá. Vou ler o enunciado para vocês, mas vocês vão fazer aí, tá? Atividade 1. O departamento jurídico de uma empresa, perdão, forneceu ao departamento de contabilidade a relação dos processos em julgamento, conforme tabela. Vocês vão ver na atividade aí, eu não tenho toda essa tecnologia necessária, não sei mexer ainda com isso, tá? Então vamos lá, a gente tem um processo aqui trabalhista, tá? Relativo aqui em insalubridade, e o valor da causa é 1.500.000. Existe uma perda, uma possibilidade, a perda é possível, tá? Eu tenho uma possibilidade de perda. A estimativa é confiável, tá bom? Eu tenho um processo trabalhista relativo à hora extra, no valor de R$ 860. A estimativa, esse valor é confiável, tá? Foi estimado confiável. E há uma probabilidade, é provável que eu perca. É provável que tenha uma saída de recursos aqui, tá? Quando eu falo julgamento da perda, é porque é uma probabilidade de saída de recursos, uma probabilidade que eu vou ter que pagar, tá? Eu tenho um processo cível, através de danos materiais, no valor de R$ 700.000. Eu tenho aqui uma probabilidade de perda, probabilidade não, eu tenho uma chance remota que eu vou perder. A estimativa, esse valor é confiável, tá? E eu tenho um processo tributário, uma discussão de constitucionalidade da COFINS, no valor de R$ 2.460.000. Esse valor, essa estimativa é confiável desse valor e há aí uma chance provável de eu perder, tá bom? Considerando aí as considerações estabelecidas no CPC 25, tá? Conforme eu falei, e os dados aí dessa tabela, a empresa irá reconhecer com provisão na contabilidade o quê? Lembre-se, pessoal, importante vocês colocarem. Estimativa é confiável. E é provável que vai ter uma saída de recursos, é provável que eu vou perder esses processos. Lembre-se, isso é reconhecimento de provisão. Então isso é muito importante, esse conceito que eu estou falando, para vocês responderem a resposta. Vai ter as alternativas aqui, tá? Então aqui as alternativas. Os processos relativos à insalubridade e a danos, eu vou reconhecer então os processos relativos à insalubridade e a danos materiais que totalizam 2.200.000? Não sei. Processos relativos à insalubridade, à hora extra, danos materiais e discussão de constitucionalidade da COFINS, que totalizam R$ 5.520.000. Será esse? Processos relativos à hora extra e a discussão da constitucionalidade da COFINS, tá? Que totalizam R$ 3.320.000. Será essa? Não sei. Né? E processos relativos aí à insalubridade, à hora extra e a discussão da constitucionalidade da COFINS, que totalizam R$ 4.820.000. Pessoal, leiam com calma isso, tá? A resposta tá fácil. E a gente tem o exercício 2. Ó, uma empresa ela tem uma política ambiental extensamente conhecida, caiu do CRC também, tá? Na qual realiza a limpeza de toda a contaminação que venha causar.
Sabe-se que essa empresa apresenta boa reputação quanto ao cumprimento desta política. Não há nenhuma legislação ambiental na jurisdição que determine responsabilidade em caso de danos ambientais. Tá? Durante uma atividade naval desenvolvida pela empresa, uma embarcação foi danificada e derramou uma quantidade substancial de óleo no mar. Tá? A empresa concorda em pagar pelos custos da limpeza imediata e os custos contínuos de monitoramento e assistência aos pássaros e animais marinhos. Tá? No momento, a empresa não consegue programar a data exata em que serão desembolsados os custos mencionados, mas consegue estimá-los com confiabilidade. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe o CPC 25, assinale a alternativa que indica a atitude correta que a empresa deve tomar em relação ao registro contábil do dano ambiental por ela causado. Então vamos lá, pessoal, a gente tem aqui algumas informações importantes. Ela consegue estimar confiavelmente isso. A legislação, a legislação vigente, não há nenhuma lei ambiental ali que fala aí, que determina que ela tem responsabilidade. Porém, ela tem uma política interna, certo? E ela é conhecida pela política ambiental dela, a política interna dela, certo? Então a gente não tem uma lei específica, mas ela tem uma política interna, que ela reconhece, que ela entende que ela é responsável, que ela pode ser responsável por esses danos. Então aí, pessoal, como que vai ser? Tá? Como que ela vai proceder com isso? Ela vai reconhecer isso ou não? Ela vai reconhecer como provisão ou não? Tá bom? Então, façam aí o exercício, assistem a essa aula importante e discussões a gente vai conversando por aí durante a aula, tá bom? Um abraço a todos e até mais.